Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Lúcio e olha só, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite o momento, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana, uma novidade para você, nós disponibilizamos aqui no canal um vídeo sobre os diversos assuntos da matemática. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com o assunto de forma canônica da função quadrática, beleza? Então, solta a vinheta. Olha só, vamos trabalhar com algumas especificidades da função quadrática. Eu gostaria de comentar com você uma situaçãozinha bem bacana. Então olha só aqui, y igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Quando nós temos a função quadrática, é sempre legal a gente identificar aqui os coeficientes, né? Então aqui o coeficiente do termo de x ao quadrado, o coeficiente do termo de x e o termo independente, tá? Daí o que nós temos? Ó? Nessa função quadrática existem elementos no domínio tais que a imagem vale zero, né? Existem valores de x para que o y seja igual a zero. Esses valores nós damos carinhosamente o nome de raiz. Então, ó, vamos descobrir as raízes dessa função aqui, ó. E no caso aqui, moçada, eu não vou aplicar a formulazinha de Bhaskara não, tá? Eu vou fazer pela boa e velha soma e produto, né? Pela boa e velha soma e produto. Então, o que eu estou buscando? Ó? Eu estou buscando dois elementos cuja soma vai ser igual a quanto? Lembra a formulazinha da soma e do produto? Então, ó, a soma tem que ser menos b sobre a. Então, a soma tem que dar 7. E o produto das raízes aqui, ó, e o produto tem que ser igual a c sobre a. 12 dividido por 1, 12. Então, nós temos, ó, dois valores em que a soma resulta 7 e o produto resulta 12. De cabeça, isso aqui vai ser igual a quem? Uma raiz vai ser o 3 e a outra raiz vai ser o 4. Então, para essa função quadrática, eu tenho aqui os dois valores do domínio cuja imagem dá zero. Então, se você vir nessa função trocar o x por 3 ou trocar o x por 4, você vai obter zero como resultado final, tudo bem? Por que eu estou comentando isso? Porque existe uma forma de você escrever uma função quadrática que ela depende das raízes. Se você souber as raízes, facilita um pouquinho a obtenção da lei de formação da função quadrática. E que forma que é essa? Forma fatorada. Então, olha só, quando nós temos aqui a função quadrática, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Essa função, ela vai ser igual. Muito cuidado, eu já vou colocar a forma geral, né? Só para a gente se ambientar com a ideia. Então, eu tenho aqui, ó, essa função y, eu vou ter quem? O coeficiente do termo de maior grau, que no caso aqui é o número 1, coeficiente do termo de maior grau, que vai multiplicar x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, olha só que bonito, ó. Essa forma aqui de representar essa função quadrática. Então, se você multiplicar aqui, ó, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 4, menos 4x, menos 3 vezes x, menos 3x, olha que bonito. Se eu somar o menos 4x com o menos 3x, quanto que vai dar? Menos 7x. E menos 3 vezes menos 4, mais 12. Então, ó, nós podemos escrever uma função quadrática a partir das suas raízes. Essa aqui é uma dica bem bacana. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou escrever de maneira genérica a função quadrática, né? E a gente vai colocar essa formulazinha, essa forma fatorada para você, beleza? Então, vem comigo. Então, olha só, pessoal. Olha que bonito. Aqui nós temos de maneira genérica a função quadrática, né? Na sua forma geral, na sua lei de formação de maneira genérica. Daí vamos supor a seguinte situação, ó. Eu tenho x1 e x2, ou x', x2', como você está acostumado a ouvir. x1 e x2 são as raízes dessa função quadrática. O que é a forma fatorada? Então, ó, a forma fatorada nós fazemos o seguinte, ó, nós podemos dizer que essa função y, ela vai ser importantíssimo isso aqui, ó.
Coeficiente do termo de grau 2, ele sempre vai aparecer. Muito cuidado aqui, que nós temos a seguinte situação, ó. Na grande maioria das vezes, você trabalha com o coeficiente do termo de grau 2 igual a 1. E quando o coeficiente do termo de grau 2 é igual a 1, ele não precisa aparecer. Você não coloca 1x², você coloca x². Daí o que nós temos? Na hora que você for colocar a forma fatorada, aqui vai ficar 1 vezes alguma coisa. Esse 1 não aparece. Então, na grande maioria das vezes, quando você trabalha com 1, é como se o coeficiente do termo de grau 2 não interferisse. Então, muito cuidado aqui, moçada. Ele interfere. Então, se eu quiser colocar uma função quadrática, que está na sua lei de formação de maneira geral, eu quiser escrever ela na forma fatorada, então, primeira coisa, ó, o coeficiente do termo de maior grau vai multiplicar a variável x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, ó, nós dependemos das duas raízes para colocar ela sob a forma fatorada. Beleza? Então, ó, um exemplinho bem simples para você visualizar, ó. Então eu tenho aqui a função, ó, y igual a 2 vezes x menos 1 vezes x mais 2. Um detalhe que é bom você perceber é que aqui nós estamos colocando, ó, menos a raiz, ó, menos x1 e menos x2. Então as raízes estão aparecendo com um sinal trocado. Então o que eu quero dizer com isso? Ó? Que na hora que você visualizou aqui x menos 1, significa que uma das raízes é o número 1. E aqui x mais 2, uma das raízes é o menos 2. O que você tem que pensar, o que você tem que entender? É que, ó, eu tenho 3 fatores aqui, e se eu quiser que isso aqui seja igual a 0, significa que ou esse fator é 0, o que não pode acontecer, né? O 2 não é 0, ou x menos 1 é 0. Qual é o valor de x que anula esse fator? 1. Né? Se o x for 1, 1 menos 1 é 0. Então o número 1 é uma raiz dessa função. Ou o x mais 2 tem que ser 0. Qual é o valor de x que anula esse fator aqui, ó? O menos 2. Então, menos 2 é outra raiz. Tá? Ah, professor, mas eu quero descobrir quem é a função. Aí você só multiplica, né? Então, eu vou ficar com y igual coeficiente do termo de grau 2. Espera que vai multiplicar quem? Vamos aplicar a distributiva agora, ó. X vezes x, x vezes 2. Então aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais 2x. E daí aqui nós temos menos 1 vezes x, menos 1 vezes 2. Então vai ficar menos x, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, ó, y igual a 2 vezes x ao quadrado mais 2x menos x mais x menos 2. Daí agora a gente multiplica todo mundo por 2 aqui, ó. Então, qual é a função quadrática na sua forma geral, né? Dada pelas raízes 1 e menos 2 e coeficiente do termo de grau 2 igual a 2. Então, vai ficar 2x² mais 2x menos 4. Daí, a partir daqui, você pode fazer todas aquelas considerações que vocês já viram em aulas anteriores, né? Função de segundo grau, gráfico com a parábola, o coeficiente do termo de maior grau é positivo, então a parábola tem concavidade voltada para cima, intersecta o eixo y no menos 4, o b é positivo, então ela vai cortar o eixo y na parte em que a parábola é crescente e todas essas condições. Tudo bem? Tranquilo? Então não saia daí que a gente já volta com alguns exemplos para você. Tudo bem? Até mais! Então olha só, pessoal, vamos comentar aqui, ó, de uma outra maneira da gente obter a lei de formação de uma função quadrática, só que nesse caso, especificamente, quando a gente tem as coordenadas do vértice da função quadrática. Então a gente acabou de ver uma situação em que a gente tem as raízes, e tendo as raízes nós conseguimos colocar a função sob a forma fatorada. Agora nós vamos falar da forma canônica. Então, ó, algumas coisinhas são
cartas debaixo da manga na hora de você resolver uma questão no vestibular. A forma canônica, você pode considerar que ela é o baralho todo, tá? Então ela é muito importante, ela tem sido muito cobrada nas provas de vestibular e no Enem, né? Tem questõezinhas bacanas no Enem que a saída é pela forma canônica. Então, a ideia é o seguinte, então nós conhecemos lá, né? Estamos bem habituados com a forma geral da função quadrática, que é a forma geral de uma função quadrática, né? Y igual a x quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Agora, deixa eu pegar outra corzinha aqui. Eu forneço para você as coordenadas do vértice. Então eu tenho lá x do vértice e y do vértice, né? Lembrando lá que as coordenadas do vértice da parábola, o x do vértice, ou você encontra as raízes, faz a média aritmética das raízes, ou você usa a formulazinha, né? X do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice? Tendo o x do vértice, você pode substituir na função para descobrir o y, ou você usa a formulazinha menos delta sobre 4a para obter as coordenadas a coordenada do y do vértice. Agora, ó, quem que é a forma canônica? Então, ó, de novo, mais uma vez, na hora que você for colocar sob a forma canônica, é extremamente importante você ter aqui, ó, o coeficiente do termo de grau 2, né? O coeficiente do termo de grau 2, ele sempre vai aparecer, ele vai aparecer multiplicando ali, tanto na forma fatorada quanto agora na forma canônica. Daí nós vamos ter, ó, a vezes x menos a coordenada de x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Essa é a forma canônica da parábola. É a forma que você tem, que você consegue descobrir qual é a lei de formação de uma função quadrática, conhecendo apenas as coordenadas do vértice e mais um ponto. Beleza? Então, ó, vamos ver uma aplicação dessa situação? Então, vou chamar aqui o meu querido amigo professor Júlio e ele vai mostrar para você uma aplicação referente à forma canônica que aconteceu em vestibular aí. Tudo bem? Tranquilo? Então, chega aí, Júlio. Ajuda a galera aí nessa situação. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 20 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 10 metros. Admita que o sistema de coordenadas XY, em que no eixo vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 20 e 0 e que o projétil atinge o solo na origem, ou seja, 0, 0, do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Então, pessoal, conforme nós vimos na questão do enunciado, ele tem um canhão que ele atira o canhão a uma distância de 20 metros e a bolinha do canhão atinge o ponto 0, 0. Eu fiz uma representação aqui, olha só, aonde eu tenho a origem, aonde eu tenho o ponto, só que o canhão está aqui, ó. Eu vou chamar esse canhão de ponto C, de canhão. A minha dúvida é, faço isso pela forma canônica, faço isso pela forma fatorada, qual das duas é melhor? Vou chamar uma pessoa para me ajudar. Meu filho, vem cá. Help me. Fala, meu filho, o que foi? O que você acha melhor, forma canônica ou forma fatorada? Forma canônica ou forma fatorada? Bom, vamos avaliar. Forma fatorada, tem que ter as raízes. Você tem as raízes aí? Tem as raízes. Tem as raízes. Uma raiz é 0, origem, outra raiz é o 20. Beleza. O canhão. Valores não está cortando o eixo das abscissas ali. Tá. Dá para ser feito pela forma fatorada? Dá para ser feito pela forma fatorada. Forma canônica. Para a gente fazer pela forma canônica, ele precisa do quê? Vértice. Vértice. Tudo bem? Tem o vértice? Tem as coordenadas do vértice? Não tem mais ou menos. Tem mais ou menos. Tem mais ou menos. Tem mais ou menos, mas tem mais ou menos é quase, né? Porque, ó, o que está faltando? X do vértice. X do vértice. Mas X do vértice, ele não tem ali, mas dá para descobrir usando quem? Média das raízes. Então eu tenho 0 e 20. Quem está ponto médio aqui? O 10. É só você lembrar que o X do vértice é a média aritmética das raízes. Eu comentei isso na nossa aula de máximos e mínimos. Uma aula antes que você passou. Não, uma aula depois. Não, uma aula antes. Ou depois. Tanto faz. Mas ele passou. Eu passei. X do vértice 10 e ele fala para você que a altura máxima da bola atingida é de
10 metros. Lembrando que no enunciado, tanto o eixo horizontal quanto o eixo vertical, ambos estão em metro. Então, decida forma canônica ou forma canônica. Rapaz, cara coroa. Você falou que eu ia fazer pela forma Canônica, é verdade, Eu ia fazer é verdade. pela forma canônica. Forma canônica. Ele já me comprometeu no vídeo anterior que eu ia fazer na forma canônica. Então, forma canônica. Mas se quiser, pode fazer também pela forma quadrada. Fica à vontade. Beleza? Mais alguma coisa? Não, meu nome. Tá bom? Valeu. Abraço. Ó, f de x vai ser igual, pera aí, a A que multiplica x menos o x vértice quadrado mais o y vértice. Forma canônica da função quadrática. Vamos ver? O que nós temos ali? Ó? Nós temos as coordenadas do vértice. Lembrando, xv é 10, yv é 10. Então vamos substituir ali, ó. xv é 10, yv é 10. f de x, ó, cuidado com isso. f de x vai ser igual a A que multiplica x menos o x do vértice é 10 ao quadrado mais o y vértice que é 10. Temos um problema. Não esquece, por favor. Falta isso aqui, ó. Esse azinho eu não tenho. Para eu pegar esse A, eu preciso de um ponto. Um ponto por onde a função passa. Você pode pegar o ponto 20, 0 ou ponto 0, 0. O que você acha mais fácil? Eu acho 0, 0 mais fácil. Então, pegando aqui, ó, o ponto de coordenadas 0 e 0, ele pertence à tua função f de x. O que nós temos ali? 0, 0 pertence a f. f de 0 é igual a 0. Como é que você vai fazer para achar o f de 0? Só trocar o x por 0, só cuide. X por 0. Isso vai ser a vezes 0 menos 10 ao quadrado mais 10. Isso vai ser igual a 0. Moçada, sem errar a matemática básica. Ó. 0 menos 10 dá menos 10. Ao quadrado dá 100. Vezes A. 100A vai ser igual. Mais 10 passa para lá. Menos 10. Conclusão. Olha isso. 100 multiplicando passa dividindo. Olha o que nós temos aqui. Ó. O A ele vai ser igual. Passa dividindo. Dá menos 1/10. Mas, cabe uma observação. Por que deu negativo? Parábola com concavidade para baixo. Então, f de x vai ser igual. Olha só. O A vale menos 1/10. Está aqui, ó. O A vale menos 1/10. Que multiplica x menos 10 ao quadrado. X menos 10 ao quadrado. Soma com 10. Vamos arrumar esse negócio? Só cuidado com uma coisa. A gente tem um produtinho notável aqui, ó. A gente tem um produto notável. E esse produto notável está sendo multiplicado por menos 1/10. O que a gente vai fazer? Desenvolve aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Cuidado que isso aqui vai multiplicar por menos 1/10. Ou seja, cada termo aqui, ó, isso aqui, isso aqui e isso aqui, eu multiplico por menos 1 e divido por 10. Depois a gente vai somar com 10 depois. Olha só. A tua função f de x, ela vai ser igual, ajustando, vamos com calma. Olha aqui, ó. Esse menos 1/10 multiplica x ao quadrado. Dá menos x ao quadrado sobre 10. Depois, esse menos 1/10 multiplica menos 20x. Cuidado com o sinal. Menos que multiplica menos, mais. E 1/10 vezes isso aqui vai dar o quê? 2x. Cuidado agora. O menos 1/10 multiplica 100. Menos 1/10 vezes 100 dá menos 10. Com esse mais 10, dá 0. Observaçãozinha bem importante. Como que eu sei, aliás, por que aqui deu 0? Não é o ponto onde ela corta o eixo y? Ela corta o eixo y exatamente aonde? Na origem. O que eu tenho aqui? Ó? F de x vai ser igual, arrumando, menos 1/10 de x ao quadrado mais 2x. E aí, vem finalizar para mim. Só fazer um negocinho Só aqui? fazer um negocinho. Essas borboletinhas que você faz Essas borboletinhas aqui, por favor. Olha que bonitinho. Show de bola?
Moçada, fecha a conta e passa a régua, belezinha? Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa Se inscreve você. no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.